Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também solicitamos a sua presença para que possa proteger o ambiente, criar barreiras vibracionais contra pensamentos menos elevados que porventura queiram se imiscuir na transmissão dos ensinamentos do Cristo. Nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir estar aqui mais uma oportunidade e realizarmos essa distribuição daquilo que podemos, da migalha daquilo que podemos, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje é necessidade da caridade, segundo São Paulo. São Paulo, que foi um apóstolo de Jesus, e que a caridade, nós veremos que ela é fundamental. A caridade, ela é filha direta do amor. E elas são tão próximas, o amor e a caridade, que basicamente é como se elas quase que se imiscuíssem, não é? Ou seja, que elas basicamente fossem a mesma coisa, devido à importância que é a caridade. E nós, então, tentaremos repassar do pouco do que pudemos aqui ter estudado até hoje e que tivemos acesso, sobre essa visão espírita, da importância, então, da caridade, segundo São Paulo, e que está na codificação espírita. E, falando em codificação, o tema de hoje ele está no capítulo 15º, no item Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas e fundamentais do que nós chamamos Espiritismo, ou Doutrina dos Espíritos, ou Doutrina Espírita. São 3 nomes que basicamente significam a mesma coisa. Para aqueles que não conhecem, o Espiritismo, em termos de manifestações espíritas, sempre ocorreu em todas as épocas da humanidade. Se nós buscarmos com os arqueólogos, com os antropólogos, nós vamos observar que a humanidade sempre relatou, digamos assim, essa comunicação com os ditos mortos, sejam através de figuras, de histórias contadas, enfim, de outras formas. E que, então, os fenômenos que sempre existiram, desde os primeiros homens das cavernas até a humanidade mais, digamos assim, crescida, evoluída dos dias atuais, e no mundo todo, no planeta todo, esses fenômenos aconteciam. A diferença que, ao passar dos tempos, quando a humanidade foi, digamos, evoluindo intelectualmente, ela foi estudando esses fenômenos, mas que ficou-se sobre o véu da alegoria. Então, nas doutrinas espiritualistas, já se tinha uma noção da questão, por exemplo, dos espíritos desencarnados, ou a questão da mediunidade, do plano espiritual. Porém, tudo era muito velado sobre alegorias fantasiosas, não é? Já com a codificação, com o Espiritismo, já houve uma, digamos assim, uma desmistificação desses conhecimentos através da ciência. Então, Allan Kardec, que foi um pedagogo, ele observou também os fenômenos espirituais, mediúnicos, mas só que ele estudou profundamente esses fenômenos. Então, ele conseguiu descobrir a questão da comunicação através dos médiuns com os espíritos desencarnados,
E dali, então, utilizou-se da filosofia, que basicamente se resume em questionamentos perpétuos, né? E desses questionamentos ele recebia as respostas que ele validava pela ciência, ele comparava com a ciência e tinha as consequências religiosas. Surgindo então o espiritismo, ou doutrina espírita, né, ou doutrina dos espíritos, vamos dizer assim, codificada, ou seja, uma doutrina em que os conhecimentos que antes eram esparsos, ou seja, espalhados, e que eram também, digamos, estavam sobre o véu de alegorias, então se retirou todos esses adornos desnecessários e fez com que o conhecimento então viesse à tona de uma forma mais clara, né, que todos nós pudéssemos entender. E aí temos então a codificação espírita, composta de 5 obras básicas e fundamentais, sendo então o tema de hoje a ser visto no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz principalmente no seu conjunto os ensinamentos morais de Jesus Cristo. O próprio Cristo, certa vez, disse, quando em visita aos apóstolos, que ele faria uma solicitação a Deus que enviasse um outro Consolador, que fizesse relembrar tudo aquilo que ele havia dito, né? E é exatamente isso, então, que o Espiritismo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, faz. Ele resgata as parábolas de Jesus, ou seja, o que Jesus trouxe de conhecimento moral, ético, porém com uma diferença. Sem, digamos assim, essa transparência, né, das parábolas. Porque Jesus ele precisou utilizar essa metodologia na época para que ele pudesse transmitir todo o pensamento. Então, as parábolas são pequenas historinhas que se contam para as crianças, para que elas possam, digamos, refletir sobre ela e retirar dali o conhecimento, né? Então, hoje, como a humanidade já está mais evoluída, intelectualmente falando, pelo menos, vem então o Espiritismo, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz exatamente com claridade exatamente o que Jesus quis dizer na época. E o interessante é que nós temos 4 outras obras que basicamente Jesus não se aprofundou muito sobre os temas abordados nesses outros livros. Então, quando se fala do que é um céu ou o que é um inferno, Jesus ele não, digamos assim, detalhou muito bem. Assim como a questão de médiuns, né? Claro, houve ali fenômenos mediúnicos, como a sua transfiguração, porém ele não se adentrou muito na questão. Falando sobre os espíritos, em poucas oportunidades também falou sobre a questão, né? Quando ele estava lá com um, digamos, grande conhecedor da época, ele havia comentado sobre quem não nascer da água e do Espírito, né? Então, ou seja, ele já tinha dado algumas dicas, mas também não falou muito. E muito menos sobre a Gênese, né? Sobre a formação planetária. E aí fica a pergunta, por que será que Jesus não tocou nesses assuntos na época? Ora, se a própria questão moral, que é a fundamental, em 3 anos, né, em que ele, digamos assim, trabalhou esses conceitos, a transmissão desses conceitos perante a humanidade, ele já foi crucificado, então imaginemos o quão rápido, né, ele o seria caso ele abordasse esses outros temas. E até mesmo a questão da própria compreensão. A humanidade na época não estava preparada para absorver todo aquele conhecimento. Então Jesus, ele entendendo isso, ele traz o principal e fundamental, que é as leis de Deus, né, através do Evangelho, e deixa outros conhecimentos para que quando a humanidade estivesse mais evoluída intelectualmente, né, os encarnados, a massa de encarnados, e até mesmo porque não desencarnados estivessem mais preparados, e aí sim, então, esses conhecimentos viriam a público. E exatamente o que temos hoje, então, com o Espiritismo. E aí, nós entrando agora
no tema, né, de hoje propriamente dito, sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo, nós vamos ver o seguinte, né, como já comentávamos no início aqui então da palestra, que a caridade e o amor, elas estão, digamos assim, intrinsecamente juntas, né? E aqui nós temos uma letra de uma música chamada Monte Castelo, de um cantor famoso do Brasil, chamado Renato Russo, né, que foi cantor de uma banda também muito conhecida, em que nessa letra ele traz justamente sobre a questão do amor, ou seja, que se poderia fazer tudo de bom, né? Basicamente a letra se trata disso, que poderia se fazer tudo o que é considerado belo, bom, porém, sem o amor, né? Como nós frisamos ali em vermelho ao final da letra no canto inferior direito, que sem o amor nada seria, né? Então nós vamos ver exatamente isso, como pode alguém fazer, digamos assim, praticar até mesmo atos benevolentes, mas que considerados, né, pelo menos, desprendidos, mas que sem o amor não tem, digamos assim, não é bem validade, mas não tem, não é completo, né? Então, como é que se dá isso? E aqui, quando ele fala amor, nós também vamos entender como caridade, que praticamente são sinônimos, né? São duas qualidades que estão ali praticamente interligadas, embora, claro, o amor seja superior porque ela engloba muitas outras qualidades, além da caridade, não é? E aqui, fazendo um adendo, né? O cantor ele fala muito sobre o amor e nós vamos ver o seguinte, que Deus, né, que é o nosso Criador, e é para aqueles que porventura assim pensem, não, mas Deus não existe, né? Aí fica aquela pergunta, né? Tá, se não existe, então quem é que criou você mesmo? Quem é que criou, por exemplo, o planeta Terra? Ou quem criou o espaço? Ou quem criou as leis da gravidade, né, que não são necessariamente físicas no sentido palpáveis, né? Enfim, quem é que criou o modo da existência tal qual nós a conhecemos, né? Ora, se não foi você e eu também não fui, então só pode ter sido alguma coisa. E aí, claro, esse alguma coisa é o que nós, aqui no Ocidente, pelo menos, denominamos como a palavra Deus. Mas que em outros povos utilizam-se outros nomes. Mas o importante é, digamos, exatamente o que é esse algo, não é? E esse algo, ele é o quê? Todo amor. Deus é todo amor. Ou seja, o amor até mesmo, assim, claro que a gente estaria reduzindo Deus à sua criação se ainda nós o disséssemos que ele é amor, né? Nós estaríamos confundindo, digamos assim, a qualidade que seria a criação com o Criador, né? Deus, claro, deve ser muito mais do que isso. Ele deve ter criado o amor, inclusive, né? Mas, de qualquer forma, para a nossa compreensão aqui, claro, do nosso nível aqui de possibilidades, né? De compreensão, ficamos então com isso, que Deus é todo amor. Ora, se Deus é todo amor e nós somos filhos de Deus, né? Ora, basicamente nós trazemos a assinatura de Deus em nós. Então, nós em potencialidade, nós também somos amor, né? Isso é fundamental nós sabermos. Para aqueles que não têm esse conhecimento, que tenham a certeza então aqui agora que você é amor também. E quando nós dizemos amor, nós não queremos dizer no sentido mundano, né? Aquele amor no sentido restrito de relacionamento sexual. Não é isso, não é esse amor. Ele é o amor transcendental, né? Até mesmo a gente poderia dizer o amor em tantas formas, né? São inúmeras. É um sorriso, né? É um bom comportamento, é uma oração, é uma amizade. Sabe, assim, o amor ele se manifesta, é um perdão, não é? É a caridade,
é a misericórdia. Enfim, isso é amor, né? São as filhas do amor que se, digamos assim, se emanam de diversas formas. E aqui então, como nós estávamos falando, o amor, ele é também caridade. Então, o importante é nós sabermos isso. Nós, seres humanos, né, espíritos encarnados, ou até mesmo espíritos desencarnados, nós somos, sim, caridade. Aí alguém poderia perguntar, não, olha, tem algum equívoco talvez na sua proposta, né, de pensamento, né? Porque, veja, existem aqui encarnados que são terríveis, né? Cometem verdadeiros atentados contra as leis de Deus, né? Promovem guerras, enfim, causam dor e sofrimento a milhares de pessoas, né? Como pode, então, essa criatura ser amor? Aí que vem a resposta. Sim, essa criatura, por mais ignóbil que seja, ela é amor também. A diferença é que ela ainda não sabe, ela ainda não se permitiu que o amor que jaze dentro dela emane de dentro para fora. Essa que é a chave da questão, não é? Sim, opera fora das leis de Deus. Mas Deus tem os instrumentos, né? Ele já até, inclusive, já instituiu um instrumento para que esse filho ou essa filha dele retorne à realidade, né? E encontre a si mesmo e conheça-se a si mesmo, né? Para que possa se melhorar. E existem várias ferramentas. A principal dela é a lei de causa e efeito, né? Ou ação e reação. Então, esse que promove hoje, digamos assim, o mal-estar do próximo, mais à frente, né, vai receber, né, digamos, o reflexo dos seus atos, para que possa aprender, né, consigo mesmo, ou seja, com os seus próprios atos, com suas próprias palavras, ou com seus próprios pensamentos, a não mais, digamos assim, continuar daquela forma. É claro que tem os atenuantes, né, ao arrependimento. Então, de repente, para aqueles que mesmo que tenham cometido atos atrozes, caso haja o arrependimento, há então o trabalho no bem, né? Que vai o quê? Saldando essa dívida contraída perante a lei de Deus, né? Que é a lei de amor, e, digamos assim, diminuindo até mesmo os efeitos, digamos assim, do efeito, né? Que tem a receber pelo ato cometido. Mas o importante então é isso. Se Deus é todo amor, e dizemos todo porque só Deus pode ser todo, né? Nós sim, embora somos amor, é sempre assim, no sentido de perfectibilidade. Nós sempre estaremos ampliando esse amor conforme nós evoluirmos, né? E é uma evolução infinita. Já Deus não. Deus é completo, ele é todo, né? Então, a caridade, né? Então, por que então São Paulo ele fala então sobre a questão da importância da caridade, não é? E aqui traz uma epístola, né, de São Paulo ao povo coríntio, em que ele fala de forma muito semelhante ao que nós vimos lá na canção do artista, no começo da palestra, em que ele fala exatamente isso, né, sobre a questão que, mesmo que se ele fizesse, digamos assim, grandes coisas, né, no sentido da caridade, da caridade não, né, mas assim, no sentido da boa vontade para com o próximo, mesmo que fizesse grandes atitudes, enfim, fizesse grandes e nobres atitudes, sem a caridade, ou seja, sem o amor, de nada aquilo, então, seria, digamos assim, produtivo, seria verdadeiro, seria completo. Mas, poxa, como que se dá isso, então? E aqui nós trazemos, então, os exemplos, né? Então, caridade, né, que é a proximidade do amor. E aqui nós temos o grande exemplo, né, de Madre Teresa de Calcutá.
Mas então por que, né, São Paulo, o apóstolo São Paulo, reduziria tanto, né, os poderes então da comunicação, de todas as luzes do conhecimento, de toda a importância da ciência, da fé, da filantropia e até mesmo de todo o desprendimento do próprio corpo, né? E aqui ele havia dado um exemplo lá da questão de entregar o próprio corpo para ser queimado em nome de um bem-estar, né? Por que que ele reduz tudo isso, né? Que, embora pudesse ser feito isso, mas só que sem a caridade, ou seja, sem o amor, de nada adiantaria. Bom, e aí nós temos que ver alguns exemplos aqui que nós vamos trazer. Olha, nós poderíamos, por exemplo, falar diversos idiomas. Poderíamos falar, inclusive, a língua dos anjos, né? Como está lá na canção. Mas só que, ao mesmo tempo, nós podemos perder a paciência, né, com o nosso próximo. Então, de repente, numa briga de trânsito, pronto, né? Uma disputa de trânsito, melhor dizendo, ou enfim, aqui é somente um exemplo. Ou seja, nós podemos utilizar desses idiomas, né, de forma a falar, né, para a humanidade sobre paz em vários idiomas, em várias línguas, falar da importância da caridade, falar da importância, não é, de fazer o bem ao próximo. Mas, no entanto, se eu sair, digamos, do local onde eu acabei de falar em diversos dialetos sobre a questão da paz, eu de repente topo com um irmão ou uma irmã que vai me demandar, por exemplo, uma paciência, e eu já perco ali, né, totalmente a compostura, e passo ali, inclusive, a emitir pensamentos, através da fala também, a agressividade, não é? Ou até mesmo fisicamente, através de um ato desequilibrado, né? Acabar agredindo, por exemplo, o meu próximo. Então, é exatamente isso, né, que São Paulo quis dizer. Ou seja, a ferramenta, né, pode ser utilizada ali para o bem, mas só que sem a caridade, né, ela não é completa, né? E aqui é um exemplo só que nós estamos trazendo. Vamos aqui, por exemplo, se mesmo que nós venhamos a estudar, né, fazer faculdade, cursar a universidade, fazer um mestrado nas melhores instituições, um doutorado fora do país, nos tornarmos ali grandes mestres, não é? Participarmos de conferências internacionais, participarmos, né, em governos de países e tudo mais. Ora, isso é importante? Isso tem a sua relevância? Tem, claro. Nós devemos estudar as ciências positivas? Claro, certamente. Mas só que utilizá-las para o bem? Claro, esse é o intuito, né? Auxiliar o progresso da sociedade, mesmo que ainda em termos materiais. Agora, a questão é a seguinte: quantos e quantos de nós que, mesmo tendo toda essa bagagem das ciências positivas, brigamos no lar, não é? Enfim, não conseguimos utilizar, por exemplo, essas ferramentas com caridade, por exemplo. Então, um administrador, né, ou um contador, ou um advogado, numa empresa, o que pode fazer? Pode utilizar esses conhecimentos para ganhos financeiros pessoais únicos e tão somente, se esquecendo, por exemplo, dos empregados, da nação. Isso acontece. Então, nós vamos perceber o quê? O que faltou, então, para estes dois exemplos que nós acabamos de dar agora? Exatamente a caridade. Né? Faltou o quê? Faltou amor. Né? Então, são excelentes técnicos, podem ser excelentes técnicos, mas sem a caridade, então ali está faltando alguma coisa. Né? Podemos também, por exemplo, ter a fé a ponto de transportar montanhas, ou seja, nós acreditarmos de sobremaneira,
né, na existência de Deus, na sua, enfim, na sua presença em nós, na vida, né? Mas só que ao mesmo tempo nós podemos invejar as qualidades dos outros. Isso acontece muito, até mesmo na doutrina espírita, no movimento espírita. Então, de repente, uma confrade ou um confrade apresenta-se, né, com qualidades morais ou intelectuais ou de ideias muito melhores do que as nossas, e de repente passamos a invejá-los, a procurar, digamos assim, também, enfim, o seu mal de alguma forma, por incrível que pareça, né? O que não deveria acontecer. Então, novamente, temos então todo um trabalho de caridade feito no centro espírita, nas mais diversas funções, né? Até mesmo no movimento espírita de unificação, trabalhando em altos postos, tudo com o intuito e utilizando o nome de Bezerra de Menezes para unirmos os espíritas, mas ao mesmo tempo invejarmos ali um confrade ou uma confrade que está, digamos assim, iniciando um trabalho, por exemplo, e que traz ideias muito mais interessantes, por exemplo, do que as nossas. Então, o que está faltando aí? Está faltando caridade, né? Está faltando caridade. Então, é exatamente isso que São Paulo quis dizer. Ou seja, nós podemos, então, fazer grandes coisas com um bom intuito, mas só que sem a caridade, então de nada ela vale. Porque ela está faltando o amor. E aqui vamos ver um outro exemplo também, que assim, acho que elucida muito bem o que São Paulo quis dizer. Nós podemos, por exemplo, num átimo, né, de esforço em querer promover o bem, e de repente pegar os nossos recursos financeiros, que muitas vezes não utilizamos, né, fica parado nos bancos por décadas, e resolvermos de repente, não, agora eu vou distribuir, né, vou converter esse dinheiro todo parado, que eu não uso, eu não vou usar, para comprar alimentos e distribuir aos pobres, né? Ok, ótimo, né? Mas só que, ao mesmo tempo, né, eu acabar fazendo isso, por exemplo, de uma forma precipitada. Então, ou seja, utilizar todos os recursos financeiros a esmo, sem uma canalização correta, devida, né, ou até mesmo equilibrada, né, temos que ver isso também, porque o que adianta nós, em nome do desprendimento dos bens materiais, nós nos tornarmos mendigos voluntários da sociedade e passarmos a se tornar dependentes dos outros. Então não é esta a proposta. A proposta é, sim, nós trabalharmos, utilizarmos os recursos financeiros para nós termos o necessário. Assim que obtivermos o necessário, o que estiver sobrando, vem então o quê? Justamente essa possibilidade que nós teríamos, que nós temos, de efetuar a caridade, ou seja, movermos esse montante, né, que está sobrando em prol daqueles que não têm, né? Ou também nós podemos nos tornar temerários, né? O que é o temerário? Basicamente é aquele que pensa assim, eu acho que vai acontecer uma crise, eu vou ficar sem dinheiro no futuro, então eu vou guardar. Não, mas amanhã é uma outra desculpa, né? Amanhã, não, pode ser que eu perca meu emprego, então eu vou guardar. Ou amanhã, não, eu acho que essa casa aqui, amanhã eu vou precisar de reforma, então eu acho que mesmo que eu já tenha reservado o dinheiro da reforma, eu acho que pode ser que ela caia, então eu vou guardar. Ou seja, sempre criando uma desculpa para nunca realizar a caridade. Então tem essas duas vertentes, né? E claro que Deus coloca no meio, então, justamente a proposta equilibrada, que é o quê? Nem ser temerário e nem ser precipitado, né? É ser exatamente o quê? Comedido, né? na caridade, em termos financeiros. E podemos nos entregar até mesmo fisicamente, né? E totalmente para ajudar o próximo. Como Cristo fez, né? Ele se entregou fisicamente.
O fato dele ter sido crucificado, e ele permitiu isso, né, para justamente poder consolidar, através do seu próprio desencarne, o conhecimento, né, a certeza e da possibilidade do exercício do perdão incondicional, ele assim o fez, e nós também, digamos, mesmo que viéssemos a tentar ou conseguir efetuar isso, mas só que sem a caridade, né? Ou seja, fazendo isso para que nós pudéssemos ser vistos pelo mundo, como o exemplo aqui do nosso irmão, né, à esquerda, que está auxiliando as pessoas mais carentes, mas claro, tirando ali uma selfie, né, para que todos saibam o que ele havia feito. Inclusive caindo, né, naquele ensinamento do Cristo que ele deu aos fariseus da época, que lembrou, né, justamente sobre essa questão de que alguns deles iam até o templo, faziam realmente grandes quantidades financeiras ali de doação, mas só que havia uma espécie de uma trombeta, né, uma espécie de um sino, que eles faziam a todos ouvirem bem alto ali o que eles haviam feito. Então, basicamente, o que o Cristo fala, né, que a estes o pagamento já foi dado, né? Porque, claro, fizeram questão que todos soubessem. Então, que a caridade genuína é aquela que se faz sem que se faça propaganda de si próprio, né? Sem que digamos, o agente que foi o causador dessa caridade não tenha intenção alguma, né? Seja de reconhecimento na sociedade, seja de ganho de postos mais elevados, seja em autarquias ou dentro das instituições religiosas, seja onde for, né? Nem mesmo pessoais, né? Financeiros, muito menos ainda. Então, são aqueles que acabam o quê? Perdendo a oportunidade de receberem o pagamento de Deus, que é o mais importante. E não, claro, que devamos promover a caridade com o intuito, já como numa caixa registradora, de recebermos o retorno, de forma alguma, né? Sim, é certo que esse retorno virá, porque, novamente, nós temos a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então, todo bem que proporcionarmos hoje, digamos, receberemos no futuro. Agora, esse futuro depende também, né? Pode ser daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 século, daqui a 10 anos, ou seja, só Deus o sabe. Mas, de qualquer forma, o importante é fazer a caridade sem justamente nem se preocupar, né, se realmente ali, digamos, receberemos ou não o retorno. Mas é isso, nós podemos então entregar até mesmo o nosso próprio corpo. Mas se assim o fizermos, já com o nosso pensamento mais íntimo, que estamos fazendo aquilo com o objetivo de recebermos algo em troca, então ali nós já temos, então, digamos, não é a caridade efetiva, né? O quê? É um sino que brada, né? Mas que não toca, ou seja, não produz uma melodia, né? É essa a diferença. E aqui então nós temos um quadro, né, que resume bem, né, tudo o que nós vimos até agora sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo, que é justamente aquilo, né? Ali no canto superior esquerdo, em verde, nós temos o seguinte, a seguinte condição. Então eu posso ter toda a comunicação, todo o conhecimento, toda a fé, toda a distribuição material, toda a entrega física, mas ao mesmo tempo eu posso não ter, por exemplo, paciência, brandura, calma, humildade, desprendimento, equilíbrio, simplicidade. Então nós veremos que esses exemplos todos, né, que ele está ligado mais à questão material, ela é inerte, né? Ou seja, ela não produz caridade, né? Não produz amor. Agora, do lado direito, em azul, se eu tenho, então, caridade, né, nos meus atos, nas minhas palavras, no meu pensamento, no meu sentimento, então, disso, certamente eu vou ter paciência, brandura, desapego, coragem, humildade, estima, confiança, calma, entendimento, né?
E aqui embaixo nós trazemos outros exemplos daquilo que nós estávamos falando, né? Que já foram aqui comentadas, né? Que a gente pode, por exemplo, falar todos os idiomas, né? Sermos técnicos excelentes em outros dialetos, mas ao mesmo tempo utilizar a minha boca para falar, inclusive nessas próprias línguas, de forma maledicente, maldosa mesmo, né? Perseguindo outras pessoas. Então, ou seja, não estou utilizando aquilo para a caridade, né? Então, justamente, entra novamente aqui a necessidade da caridade para basilar, para bem movimentar, digamos, o conhecimento técnico e dar-lhe o quê? O destino em alinho às leis de Deus, que é basicamente a lei de amor, né? E aqui abaixo, então, nós temos aqui, digamos, outros exemplos, né? Que foram comentadas lá, de aquele que domina, por exemplo, toda a política, né? Mas que, por exemplo, pode utilizar todo esse cabedal de conhecimento político, mas não em prol da população, mas sim, de repente, em prol de alguns poucos ou de si mesmo, né? Então, ali está faltando justamente, novamente, com a caridade. Então, por isso que, então, São Paulo lhe diz lá, né? Mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos, quanto o dom da profecia, né? Que eu penetrasse todos os mistérios, se não tiver caridade, nada sou, né? E aqui vem uma questão muito grave, né? Que falou-se, então, muito sobre caridade. Mas como é que fica, então, por exemplo, né, a questão da pessoa mais pobre, mais humilde e aquela que já tem condições materiais mais avantajadas? Como é que fica o exercício, então, dessa caridade? É possível ambos realizá-la? E aí nós respondemos que sim, né? Tanto o pobre quanto o rico podem e até mesmo devem realizar a caridade. A diferença vai ser o alcance, digamos assim, para o mundo material apenas, né? E não a Deus, porque Deus não vai ver, ele não vai ver a diferença, né? Em termos se um fez mais ou menos, mas sim se foi feito com caridade, ou seja, se foi feito com amor. Mas o importante é o seguinte: todos nós que vivemos, né? Seja numa microesfera de convívio, ou numa esfera maior de convivência humana, nós, digamos assim, nós temos a possibilidade de realizar a caridade. Mesmo um pobre, por exemplo, que tenha no seu lar apenas um único pão e que ele divida esse único pão ao meio e compartilhe, então, com o seu vizinho que não tem nada, esse estará, aos olhos de Deus, né, caso ele tenha feito isso com amor, com desprendimento, né, com o esquecimento de si próprio, né, com o espírito de sacrifício em nome, né, do bem, da caridade. Esse, então, ele, aos olhos de Deus, né, está em alinho às leis de Deus, ou seja, ele está amando, né, ele está permitindo que o amor saia de dentro dele e que emane através desse ato, que foi o de partir o pão e entregar ao seu vizinho, né, de forma desprendida. O rico, né, que porventura utilize a sua inteligência, que utilize os seus recursos financeiros e materiais e que também promova alguma atividade. E muitas vezes se fala, mas o que é, né? Vai comprar cestas básicas e entregar, montar casas e entregar aos que não têm um lar para morar? Seria ótimo. Mas, por exemplo, não necessariamente. Esse rico, por exemplo, poderia ser, por exemplo, mais altruísta com seus próprios funcionários. Poderia pensar mais em gerar mais empregos, investindo os lucros, né, que estão muitas vezes parados nos bancos. Claro que pegar parte desse lucro, né, deixar lá apenas
o que é necessário para uma contingência, mas que boa parte desses volumes que fosse investido, por exemplo, em novas empresas, em novos produtos, investindo em empresas que estão em dificuldade para auxiliá-las a se recomporem e assim, então, manterem a economia, digamos, girando, proporcionando bem-estar social. Então, isso também é caridade. Caso essa pessoa rica o faça dessa forma, ela estará, né, claro que de forma também, digamos assim, surgindo de dentro do seu coração e de dentro da sua mente, de forma, digamos, espontânea e vendo o bem-estar do próximo, né, ele estará fazendo a caridade. Então, nós vamos observar isso, que existem várias formas de se realizar, então, essa caridade. E que ambos, tanto o rico quanto o pobre podem e devem realizar a caridade. São convidados, inclusive, pela vida a efetuar essa caridade. O pobre, mesmo que não tenha nada para compartilhar, mesmo esse pão, por exemplo, pode promover a caridade perdoando, por exemplo, o próprio rico que, por, digamos, um equívoco, esteja sendo egoísta e não esteja produzindo o emprego que ele precisaria para sobreviver. Pode fazer uma oração para esse rico, né? Então aqui é só um exemplo, claro, né? Enfim, como muitas outras formas que tanto um quanto o outro podem realizar a caridade. Então, aqui eu acho que é o fundamental deles todos, né? Que se trata então da questão da indulgência e do perdão, que são assim a expressão do amor e da caridade que para a humanidade é a mais assim enigmática, né? É aquela que a humanidade tem maior dificuldade em realizar, porque ela exige um desprendimento muito grande de si mesmo, né? Do orgulho de si mesmo, e isso é ainda para nós, né? É algo ainda, digamos assim, que nós ainda não trabalhamos, né? A humanidade ainda precisa desbastar esse orgulho pela humildade ainda para poder conseguir. Mas, de qualquer forma, não é impossível. O próprio Cristo fez questão, no seu evangelho, de exemplificar isso. Há uma passagem muito grande em que ele fala sobre a questão da importância do perdão, né, da indulgência, da misericórdia. E aqui entra também justamente como Deus é bom, né? Que ele permite que ambos, tanto o rico quanto o pobre, possa justamente também fazer cumprir a sua lei de Deus, né? Que é a lei do amor, através da misericórdia, com esse viés, então, do perdão e da indulgência. E é bem uma realidade. Mesmo o pobre que mora numa, digamos assim, numa choupana, né? Numa casa humilde, ele pode ali perdoar, por exemplo, a sua companheira, ou o seu companheiro, ou a um filho, ou a uma filha, ou a um vizinho. O rico também, assim pode fazer também da mesma forma, né? Mesmo estando num palácio. E certamente que o rico também ele é demandado a perdoar, né? Ocorrem situações nas suas existências, né, que também demandam deles o perdão. Então, nós vamos ver isso, né? Que todos nós podemos, mesmo aqueles que se encontram em situações assim de extrema dificuldade, pelo menos referente ao corpo físico. E aqui nós trazemos o caso, né, de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Foi um espírita na época de Chico Xavier, que ele, com tenra idade, quando jovem, né, ele teve um problema, de uma espécie de uma doença, que fez com que o seu corpo todo ficasse paralisado. Também perdeu a visão, né? É uma doença muito rara. E o curioso é que mesmo nessa condição, que ele tinha que ficar deitado boa parte do tempo, tinha que se colocar algo pesado no seu tórax para que ele pudesse respirar, né? Enfim, ele tinha grandes dificuldades. Mas só que mesmo assim, ele deixou um grande exemplo, que foi o da realização de palestras em diversas cidades, né? Ele era levado pelos amigos em diversas cidades aí,
para a realização de conferências espíritas. E então nós vamos observar isso, né? Então, ou seja, até mesmo alguém de nós que porventura se encontre numa situação do corpo físico de dificuldades, que ainda assim pode, né, realizar a caridade, o amor, emanar o amor e a caridade de dentro de si para fora. Então, nós vamos observar isso, né, como Deus é maravilhoso. Deus, então, ele estabelece as leis, né? Então, a lei de Deus, ela foi estabelecida por ele, claro, né? Então, Deus estabeleceu, por exemplo, a lei do amor, a lei da caridade, né? Que basicamente são ali quase que sinônimas, né? São muito próximas. Então, ele estabelece a lei de caridade, mas, ao mesmo tempo, ele proporciona os meios para que cada um dos seus filhos, estejam eles ou elas encarnados, ou estejam, então, os espíritos na espiritualidade, na erraticidade, do quê? De cumprir essa lei da caridade. Então, isso é para nós, assim, muito relevante, porque é diferente do que nós vamos ver, por exemplo, no mundo material, na sociedade humana, não é? Em que muitas vezes se exige uma determinada, o cumprimento, digamos, de uma, enfim, de alguma função ou lei, mas muitas vezes não é dado as condições, né? Mas só que isso também não importa, que não vamos nos aprofundar disso agora. O importante é sabermos isso, que então que Deus ele estabeleceu então a lei de caridade e dá os meios para que a gente possa cumprir, né? Até mesmo aquele que se encontra numa cama, não é? Pode, através do seu pensamento, promover orações, emanar bons fluidos através dessas orações a todos aqueles que necessitarem. Estará realizando um trabalho de caridade, de amor ao próximo, né? Então, olha só como Deus é maravilhoso. Mas só que isso, né? Então, essa necessidade da caridade, conforme comenta então São Paulo, ela pede de nós, né, renúncia, que eu acredito particularmente que é o que falta muito hoje na sociedade atual, né? A questão da renúncia, ela está infelizmente esquecida, e que, por incrível que pareça, alguns concertos musicais realizados nos anos 80, pelo menos tentaram trazer um pouco dessa importância da renúncia, né? Então, quando se faziam aquelas grandes concertos que os artistas tocavam gratuitamente para as pessoas e que as pessoas que pagavam ali o ingresso, todos os recursos eram então destinados à compra de alimentos aos irmãos e irmãs na África, né? Em países ali que havia fome muito grande, aquilo ali era maravilhoso, né? É algo que, por exemplo, hoje em dia quase eu particularmente não conheço mais e que deveria ser resgatado, né? Claro que não somente isso e muito mais, mas que o que nós queremos dizer aqui é exatamente sobre essa questão da renúncia, né? Por quê? Porque para que nós venhamos a poder realizar a caridade, nós vamos precisar deixar aquele capítulo da novela, né? Aquele jogo de futebol que a gente costuma assistir, ou até mesmo a balada com os amigos de final de semana, né? Ou aquele aparelho novo, tecnológico, que cada aparelho a gente adquire um e outro, a versão mais uma, mais outra, e basicamente não utilizamos muitas vezes quase que 1% de tudo aquilo, né? Mas a questão é a seguinte, claro que aqui, quando nós falamos de deixar, né, algumas coisas que realizamos, não significa, digamos, abandonar por completo todos esses prazeres ou até mesmo essas possibilidades que nós temos, sim, porque há uma lei também de Deus, que é a lei do descanso, né? Mas o que nós queremos dizer novamente, o que está em excesso, né? Ou seja, é necessário descanso? É necessário entretenimento? Sim, é necessário, né? Está na lei de Deus. Porém, o que nós estamos falando é do que, digamos, passa, né, da lei do descanso.
e que é aquele tempo que nós temos disponível, que está vago, e que nós poderemos, por exemplo, utilizar justamente no exercício de um trabalho caritativo, né? E muitas vezes a gente pensa assim, então eu vou até uma instituição espírita, ou vou até a minha igreja, ou vou até o templo, ou vou até, não sei, algum trabalho, digamos, de uma ONG. Não necessariamente um deslocamento físico para a realização de um trabalho em um determinado local. Claro que isso é válido, é importante, é relevante, mas muitas vezes aquele telefonema que a gente recebe de um parente, de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, que às vezes só precisa de um ouvido, né, para que ela possa ali falar tudo aquilo que ela quer, por exemplo. Muitas vezes é isso que é necessário e que vai demandar, sim, que a gente desligue a TV um pouco, né, que a gente deixe aquela balada, enfim, que a gente deixe um pouco os nossos olhares que estão somente sobre nossos interesses e que passem aos interesses dos outros, né? E isso nós podemos e devemos fazer, porque ela é que garante para nós a verdadeira felicidade, né? Todos aqueles que sofrem de depressão, né, de angústia, de síndrome do pânico, basicamente, é claro que quando principalmente atinge o corpo físico, é necessário sim, com certeza, que se procure um médico, né, um especialista, que muitas vezes poderá ou não utilizar-se de medicações para auxiliar o organismo, porque, claro, ele foi debilitado, mas a cura efetiva, né, dessas moléstias, principalmente a depressão, ela nada mais é do que a falta de amor sendo emanado por aquele que está doente. Aquele que está depressivo, ele está justamente faltando com a caridade. Porque se nós observarmos, por exemplo, espíritos como Jesus, Chico Xavier, né, Bezerra de Menezes, entre muitos outros, perguntaríamos, eles, digamos, manifestaram depressão alguma vez nas suas existências? Nós vamos ver que não. Agora, se eles não eram depressivos, o porquê que eles não eram? E aí, então, estudando suas vidas, nós vamos observar isso, que eram espíritos encarnados que estavam constantemente trabalhando na caridade, perdoando, se resignando, orando, tendo misericórdia constantemente pelos equívocos que os outros cometiam para com eles, né? Mesmo as agressões físicas, as agressões intelectuais, morais, sempre ali, imbuídos no perdão, caridade constante para com o próximo, né? Viviam em sociedade, né? Procuravam sempre fazer o bem a todos. Então, isso é caridade constante sendo emanada de dentro para fora, né? E nós vamos observar que a renúncia deles, da vida deles, foi tremenda. Pode ser que sim, nós ainda não tenhamos condição, no presente momento, de refletirmos a mesma possibilidade de renúncia a qual eles já estavam habituados por si mesmos, né? Mas o importante é o quê? É começar hoje, né? É tentar fazer um pouquinho mais hoje, né? Amanhã um pouco mais, depois de amanhã um pouco mais. E muitas vezes essa caridade, principalmente aí, né, já que citamos aqui o caso dos depressivos, né, muitas vezes a caridade que falta é o perdão a si próprio. Muitas vezes os depressivos trazem a consciência, vamos dizer assim, culpada, seja da encarnação presente, de algum ato, alguma fala mal transmitida, né, algum pensamento equivocado, da encarnação presente, ou até mesmo de encarnações passadas, né? Alguma agressão que tenha resultado no desencarne de alguém, enfim. Isso pode trazer justamente, então, essa consciência ali, que mesmo que se tenha, digamos, o esquecimento do passado através da nova encarnação, ainda o espírito sabe, né, o que fez, né? Então está latente em si mesmo. Então traz essa vaga tristeza, né? Mas que então entra justamente aqui a necessidade do auto-perdão, que é fundamental para que o espírito, né, seja ele encarnado ou não, possa, digamos assim, iniciar agora o trabalho de reparação desse mal, que
consigo mesmo e com o próximo, né? E que possa fazer o principal, que é a sua reforma íntima, ou seja, a sua transformação de um estado, né, em desalinho às leis de Deus, para agora, então, justamente o quê? Amar, né? Que é aquilo que está dentro dele, né? Então, o depressivo precisa saber que ele é filho de Deus e que existe amor dentro dele. E que o que precisa é que ele emane esse amor que está dentro dele para fora, né? Auxiliando o próximo, auxiliando a si mesmo, né? É isso que vai, então, digamos assim, se melhorar. Mas, então, é isso. Nós, para podermos promover a caridade, que São Paulo, digamos assim, nos avisa, né, da sua importância, ele requer, então, essa renúncia, né, essa renúncia aí de nós mesmos, assim, naquilo que nós pudermos, né? E isso, claro, vai ser se evoluindo, mas que pede para nós, né, pelo menos um mínimo. E aqui Allan Kardec, acho que arremata muito bem, né, essa questão, porque aqui quando ele fala o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes, né? Então, sacramentando tudo aquilo que São Paulo também já veio nos chamar a atenção, Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ou seja, o encarnado que reuniu todos aqueles conhecimentos que estavam esparsos, né? Que agrupou ali todas as mensagens dos espíritos superiores, que fez o filtro, né? Baseado ali na ciência, na lógica, né? Que a lógica é uma ciência também, por que não? E ali, digamos, elaborou, né? A partir daí, então, os textos, não elaborou, mas apenas arrumou ali o conjunto dos textos nas obras da codificação. Então, nós vamos observar o seguinte, olha, que todo o conhecimento das ciências positivas, dinheiro, quantas pessoas que são assim ricas, até mesmo que são jovens, né, que são inteligentes e que são estudadas, né, segundo os conceitos humanos, mas que ao mesmo tempo, né, não possuem a caridade. E aí nós vamos observar o quê? Esse desequilíbrio espiritual. E aqui vem até mesmo assim, vamos dizer, um convite, né, a todos aqueles que estão nos assistindo, que são pais, né, que tenham os seus filhos, e que, porventura, procurem não somente proporcionar a eles e a elas o ensino das ciências positivas, ou seja, apenas o ensino escolar regular, mas que procurem, né, também colocá-las na infância, na juventude espírita, né? Então, ou se não são espíritas, que levem os seus filhos até o templo, ou até a igreja, ou até, enfim, o grupo que vocês participam, direcionados a essa parte, digamos assim, de doutrinação das crianças e da juventude. Por quê? Porque é o conhecimento moral, né, que vai o quê? Equilibrar, ou seja, a caridade que vai ser ensinada nesses grupos de estudo, voltados então à evangelização infantil e à juventude e mocidade, é o que vai trazer justamente o equilíbrio, né? Que vai trazer informações sobre caridade, sobre o porquê da realização da caridade, a sua importância, como realizá-la, né? E isso vai fazer o quê? É como se fosse um peso, né? Que vai exatamente trazer um equilíbrio no comportamento dos filhos. Ou seja, continuarão inteligentes, poderão, digamos, evoluir ali intelectualmente através das universidades e todos os conhecimentos que possibilitam, né, que estão muito mais ligados às questões materiais, poderão continuar sendo jovens e com dinheiro, porém estarão exatamente também amando,
Ou seja, canalizando a juventude, canalizando os recursos financeiros, canalizando todas as ciências positivas que adquirirem, não somente para o sustento próprio, né, como das suas famílias futuras, mas também utilizando-as com amor, não, digamos, utilizando para o mal do próximo, seja ele da sua própria empresa, né? Ou seja, do governo, da sociedade, de uma forma geral, né? Estarão utilizando até mesmo em trabalhos caritativos, digamos, desinteressados, em instituições que promovem o bem-estar social, né? Também nas suas horas, digamos assim, de disponibilidade de trabalho voluntário. Então, tá aí a importância fundamental dos pais, então, também se preocuparem com a formação espiritual dos seus filhos, né? Isso é fundamental. E caso, por exemplo, tenhamos aqui alguém, né, algum casal, algum pai, alguma mãe, que porventura os filhos já estejam mais maduros e que não tenha feito isso no passado, não se preocupe, né? Não fique triste. O importante sempre, né, como diz o nosso querido Francisco Cândido Xavier, é começar hoje, né, e fazer um novo fim. Então, ou seja, vocês ainda continuam pais, né, e mães. Então ainda é possível, né, ainda é possível convidar os seus filhos para ir à igreja, ou para ir ao templo, ou para ir ao centro espírita, para estudar as leis de Deus, né, estudar sobre amor, estudar sobre caridade. E principalmente também, ainda é tempo, né, de convidar os filhos e as filhas para um trabalho caritativo, né, seja ele qual for, né? Então, sempre há tempo para o bem, né? Sempre há o tempo de fazer com que essa balança ela fique equilibrada. E aqui quando nós dizemos, né, na questão dos filhos, mas podemos também trazer isso para nós mesmos também, porque de repente a nossa balança também está desequilibrada. Ou seja, nós já temos formação de científica elevada, né? Temos recursos materiais, o nosso corpo físico ainda está bem, não é? E, ao mesmo tempo, nós estamos pobres, não somente do conhecimento do Evangelho do Cristo, né, das leis de amor e caridade, mas principalmente do seu exercício em nós mesmos, com o auto-perdão, com também trabalhos caritativos em prol do bem-estar do próximo. Mas, novamente, né, sempre há possibilidade, sempre há oportunidade para quem quer se melhorar, para o espírito que quer evoluir, não somente intelectualmente, mas principalmente moralmente, né? Então, comecemos agora, né? Podemos começar agora, podemos começar agora para nós mesmos e futuramente convidar os nossos filhos, ou podemos começar agora para nós e também, ao mesmo tempo, aos nossos filhos, né? Fazermos isso de uma vez só. Então, ou seja, sempre é possível. E fica também essa vertente, né, com que São Paulo ele nos traz da necessidade da caridade, que é justamente esse equilíbrio, né, entre tudo que é, digamos, de origem material, né, que podemos adquirir, mas também a necessidade da caridade que vai não só bem direcionar todas essas capacidades materiais para as leis de Deus, através do quê? Do amor, né? Então, é isso que é necessário, né? Como é simples, né? Um exemplo aqui de Madre Teresa de Calcutá, né? Está movendo a sua inteligência, está movendo os seus recursos materiais, o seu tempo, a sua energia, para quê? Para o bem-estar de uma pessoa que necessita, de uma criança que necessita de auxílio, né? É isso, é simples assim, isso é caridade, né? Que é fundamental, né? Fundamental, né? E que esse desprendimento de si próprio
é o que efetivamente traz a felicidade que todos nós buscamos. É só isso. Nada de material, pode ser ele o que for, nos traz a felicidade plena, né? Somente o amor traz a felicidade plena, né? A caridade traz a felicidade plena. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o convite de hoje, então, né? A caridade, que nós venhamos a procurar conhecer mais sobre caridade, e principalmente praticar a caridade, então, tá? Quem faz esse convite de hoje? Não sou eu, quem faz é o nosso irmão maior e Jesus Cristo, né? Ele que nos faz esse convite e que já desde muito tempo diz para nós, segue-me, né? Então, esse é o convite de hoje. Nós gostaríamos de desejar muita paz para todos, agradecer por estar aqui conosco até o presente momento. Alguns recados para nós finalizarmos então com uma oração, a palestra de hoje. Bibliografia, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos dá todo o conhecimento, a força também moral para que nós prossigamos no exercício dessa humilde tarefa. As imagens que foram utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram todas coletadas da internet, né, e consideradas de uso público, então caso alguma não o seja, por favor nos avise no e-mail que aparece na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, doutrinário, né, também nos avise através do e-mail. Por fim, então, nós temos aqui algumas indicações de palestrantes e oradores espíritas que tomamos contato, né, através do site de vídeos. Basta digitar ali o nome completo, nós estamos recomendando, né? Claro que são seres humanos, né, são espíritos encarnados, logo não são perfeitos e os seus conhecimentos também não o são. De qualquer forma, não importa, né? O que é importante é que trazem, né, pelo menos nas palestras que deixaram ali, o melhor de si mesmos. E que nós estamos recomendando, né? São palestrantes ali que assistimos que trouxeram ali um consolo e uma instrução dentro do Espiritismo, a tal ponto que nós, então, estamos recomendando, né? Alguns já desencarnados, mas também não importa, né? Afinal de contas, o que é relevante é o conhecimento que deixaram. Outros, quiçá, né, a partir desse vídeo, para o futuro, de repente, possam não mais continuar na doutrina ou passar a ter algumas palestras, talvez não muito dentro da doutrina, mas também, para nós, o que importa é que até o presente momento revelaram ali um conhecimento bem elevado do Espiritismo, né, e que, novamente, faz com que nós os recomendemos, né? E por fim, então, a nossa vibração, né? Nós gostaríamos de convidar a todos a estarem conosco, então, para a realização da nossa oração, para encerrarmos a palestra. Nós gostaríamos, então, de vibrar por todo o nosso planeta Terra. E quando nós dizemos planeta Terra, não é necessariamente a parte física do planeta, mas fundamentalmente a todos os seres vivos que a habitam, né? Em primeiro lugar, a humanidade terrestre, ou seja, todos os espíritos encarnados que se encontram aqui, a toda também a espiritualidade que circunda o planeta Terra, nos diversos planos espirituais. Nós também gostaríamos de vibrar por todos, aos animais, né? A fauna, a flora, né, do nosso planeta. Nós gostaríamos muito de vibrar fundamentalmente, né, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram em conflitos graves, né, em situações difíceis, sejam elas no sentido material, sejam elas também no sentido espiritual, né, os conflitos, enfim, as dificuldades interiores. Então nós gostaríamos muito mesmo de vibrar por todos, né, que possam receber onde estiverem, estejam eles ou estejam elas em palácios, mas estejam eles ou estejam elas também nos casebres, né, nas famílias também, digamos assim, em necessidade material ou espiritual.
Então, sendo assim, nós humildemente entregamos esse humilde pedido para as mãos de Deus, agradecendo antecipadamente ao Criador, porque certamente algo poderá ser feito e assim então nós queremos agradecer, né, a espiritualidade amiga também, que se fez presente, que nos auxiliou, que está conosco nesse momento, e que possamos estar aqui numa próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.